Irmãos e irmãs, alegres e felizes, aqui nos encontramos para celebrar a 8ª noite do novenário, em preparação à solenidade da Santíssima Trindade, que aqui na paróquia do Vilela é colocado como patrono. E gostaria de primeiramente saudar o Padre Lauro, que é pároco dessa paróquia, e agradecê-lo pelo convite de estar aqui nesta noite, refletindo e pregando acerca da Palavra de Deus, como também do subtema desta 8ª noite. Gostaria de saudar o Padre Paulo, que preside este novenário, a celebração da Eucaristia. Gostaria também de saudar o Padre Vitinho, que é pároco da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, do bairro Nossa Senhora das Vitórias. Também gostaria de saudar os convidados da noite, a equipe de animação e aqueles que vieram de outras paróquias aqui da cidade de Ilhéus para vivenciar esse momento bonito e importante da paróquia do Vilela, que é este período preparatório para a festa da Santíssima Trindade. Meus irmãos e irmãs, durante este período festivo, a paróquia está refletindo o tema central, a fé que professamos e celebramos nos sinais sacramentais, que foi um tema adotado e assumido pela nossa diocese para que possamos refletir, vivenciar e celebrar neste ano de 2024. Nós retornamos para algo que é fundamental na vida da Igreja, que é a celebração dos seus sacramentos e que marca profundamente a missão e a presença da Igreja no mundo em que vivemos. A Igreja ela celebra os santos mistérios através dos sacramentos e nos possibilita de que nós possamos nos encontrar com Deus. E nesses encontros, Deus nos marca com sinais profundos que nos levam à proximidade interior e à transformação da nossa própria vida. Mas nesta noite eu gostaria de destacar dois aspectos a partir da pregação. O primeiro contido na palavra de Deus que nós acabamos de escutar. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, nos apresenta a comunidade de Jerusalém, que foi a primeira comunidade que surgiu e se constituiu pela força da presença do ressuscitado. Essa comunidade ela é muito importante no Novo Testamento, porque ela vai assumir a continuidade da missão do Cristo ressuscitado. É a comunidade que agrega os apóstolos de Cristo, que viram o ressuscitado e por isso testemunham que de fato Jesus ressuscitou. Mas essa comunidade ela é enviada em missão para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, para apresentar a verdade, que não é tanto um conteúdo, mas é uma pessoa. É Jesus e Jesus ressuscitado. E hoje, no texto da primeira leitura que nós ouvimos, marca profundamente sabermos que na comunidade de Jerusalém estava presente a mãe de Jesus. Maria estava presente na comunidade de Jerusalém. Maria estava presente no dia de Pentecostes, quando foi concedida a essa comunidade a presença divina do Espírito, para que, assistidos por esta divina presença, que é o Espírito Santo, a comunidade de Jerusalém pudesse pregar e dar continuidade à missão de Jesus. Por isso, é muito salutar sabermos que Maria tanto contribuiu com o projeto de Deus, gerando no seu ventre, pela ação do Espírito, o Salvador da humanidade, mas Maria também caminhou ao lado do seu filho na vida pública de Jesus, e Maria se fez presente na comunidade cristã, na comunidade de Jerusalém. Ela também é aquela que leva a palavra do seu filho, é aquela que, tendo conhecimento da palavra de Deus, é capaz de conduzir as pessoas a partir da propagação dessa mesma palavra. Mas a primeira leitura apresenta uma característica
dessa comunidade de Jerusalém, nos diz que todos eles perseveravam na oração em comum. Todos eles, da comunidade de Jerusalém, perseveravam na oração em comum, na celebração em comum. Eles eram perseverantes, encontravam identidade a partir da celebração que os congregados reuniam para celebrar, mas também a celebração em comum, a oração em comum, era o impulso que os jogava no mundo para que testemunhassem os sinais que os celebrava em torno da presença do Cristo ressuscitado. E Maria estava presente nesta comunidade. Maria também era perseverante na oração em comum. Um outro aspecto da palavra que nós ouvimos na Sagrada Escritura, que gostaria de destacar, está no texto do Evangelho. Alguém grita para Jesus, dizendo a ele que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora e o queriam ver. Então Jesus vai perguntar: mas quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam em torno dele, escutando a sua palavra, que estavam ali para ouvir o seu ensinamento, então a esses Jesus diz: todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não que Jesus quisesse desprezar a sua mãe, mas o texto nos apresenta dois aspectos que nos é importante compreender. Jesus, ele institui uma nova maneira de ser família a partir do seguimento a ele, no cumprimento à vontade do Pai. Não é mais uma família que se estabelece e que se cria vínculos através da corrente sanguínea ou através dos parentescos. Jesus institui uma nova maneira de ser família através do cumprimento da vontade do Pai no seguimento a ele. Um outro aspecto do texto: Jesus não inferioriza ou despreza a sua mãe, mas a coloca em evidência. Porque nos evangelhos, quem mais cumpriu a vontade do Pai, que é Deus verdadeiro, quem mais viveu e assumiu a palavra de Deus, e essa mesma palavra criou, essa mesma palavra se encarnou no seu ventre, foi Maria. Por isso Jesus não está para desprezar a mãe, mas ao contrário, ele vai até mesmo elogiar a mãe, quando diz que todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maria está aqui incluída, porque ela, no cumprimento da vontade do Pai e da vivência da palavra de Deus, também foi incluída dentro desta família de Jesus, que agora é instituída através dos seus seguidores, através daqueles que cumprem a palavra no cumprimento da vontade do Pai. A partir dos textos, nós percebemos a presença da Virgem Maria, da Mãe de Jesus. E a igreja nos ensina que nós só podemos falar de Maria por causa dos méritos de Cristo. É por causa de Jesus que nós rezamos a Beatíssima Virgem Maria. É por causa de Jesus que nós temos tantas paróquias e comunidades que são dedicadas à proteção da Virgem Maria. É por causa de Jesus que na igreja nós rezamos o texto. É por causa de Jesus que na igreja nós temos muitos grupos e movimentos que são dedicados à proteção da Virgem Maria e tem uma espiritualidade mariana. Bendito é o fruto do teu ventre, diz Isabel a Maria, e por isso ela se tornou
a mulher mais bem-aventurada entre todas as criaturas, por causa do bendito fruto do seu ventre. Então é por causa de Jesus que nós louvamos, que nós nos aproximamos de Maria, que nós pedimos a sua intercessão. Porque Maria da Igreja não é deusa, ela é a mãe de Jesus. Mas depois de Jesus, ninguém foi mais importante do que Maria. Mas sempre que nos referimos a Maria, nós temos sempre em vista o bendito fruto que nasceu do seu ventre, que é o seu Filho, Cristo Jesus. Assim também é nesta noite, quando somos convidados a refletir o subtema: a celebração da fé nos faz como Maria, ouvintes e acolhedores da palavra de Deus, que nos transforma e nos envia. Vejam quanta coisa bonita tem no subtema desta noite. A celebração da fé, e aqui poderíamos pensar a celebração da Eucaristia, que é o centro, o cume e o fundamento da nossa experiência de fé e da vida eclesial da nossa igreja. Até mesmo os sacramentos, eles tendem a se aproximar e a encontrar o pleno sentido na celebração da Eucaristia. Porque é o próprio Senhor presente entre nós nas espécies do pão e do vinho que são transubstanciados pela divina presença do Espírito Santo. É uma presença real. O Senhor está em nosso meio na Eucaristia. E por isso os outros sacramentos, eles tendem a chegar a uma plena compreensão, significado e expressão a partir da própria Eucaristia. Essa celebração da fé, que marca a nossa vida, que marca o nosso apostolado, que dá identidade à própria comunidade cristã, esta celebração da fé, ela nos faz como Maria, ouvintes e acolhedores da palavra de Deus. E vejam que na primeira parte da celebração da missa, da Santa Liturgia, nós nos colocamos atentos para escutar a palavra de Deus, para ouvir a palavra, para acolher a palavra e para obedecer a palavra. A palavra que é acolhida pelos nossos ouvidos, ela deve ser obedecida, para se tornar uma prática de vida e uma identidade de cada um de nós, que fomos constituídos pelo batismo como discípulos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim foi na vida da Virgem Maria. Ela se tornou a serva do Senhor na obediência da palavra de Deus. E por isso pôde gerar no seu ventre o Salvador da humanidade, Filho de Deus e nosso Salvador. Mas Maria fez isto em total obediência à palavra que ela ouvia, acolhia e obedecia. E obedecendo, colocou-se totalmente disponível como serva diante do convite para se tornar a mãe do Filho de Deus. Nós também, a partir da celebração da fé, da celebração da Eucaristia, somos convidados pela palavra que escutamos e que cremos que é palavra de Deus, a nos tornarmos servos desta palavra na obediência do desejo humano de querermos obedecê-la, segui-la e testemunhar. Mas o subtema apresenta um fruto da palavra, quando nos diz que a palavra de Deus nos transforma. Eu colocaria aqui a palavra conversão. A palavra de Deus muda a nossa mentalidade. A palavra de Deus muda a nossa maneira de ser. Se nós acreditarmos, acolhermos e nos propusermos viver esta palavra, nos tornaremos parecidos com aquilo que a palavra
conversão, de mudança de vida. É um caminho espiritual que se faz para alcançar aquilo que deseja, iluminado pela palavra, que cremos que é a palavra de Deus. Por isso essa palavra, ela nos converte, nos dá consciência da vida que temos, das fragilidades que carregamos, dos pecados que cometemos, das infidelidades nas quais experienciamos, mas a palavra nos levanta para que sejamos homens e mulheres totalmente transformados e convertidos pelo poder que provém da palavra, que é a ação de Deus na vida de cada um de nós. E ainda, no subtema desta noite, nós encontramos que a partir da palavra há também um convite. A palavra transforma e envia. Quem escuta a palavra de Deus não guarda para si. Tem desejo de propagar, de pregar, de anunciar. Quem escuta a palavra de Deus tem desejo de transmitir e divulgar os frutos que a palavra é capaz de realizar. E meus irmãos e irmãs, tudo isto que vocês ouviram, tudo isto que eu disse, é profundamente a vida da Virgem Maria. É profundamente a missão da Virgem Maria. E é por isso que o subtema desta noite nos apresenta como exemplo e modelo a Mãe de Jesus, a Virgem Maria. Maria acolheu a palavra no seu coração. Acolhendo, ela permitiu que fosse gerado o Espírito Santo. E houve uma mudança na vida de Maria. Porque ela tinha projetos, tinha ideais, tinha proposta de casamento. Mas quando aceitou o convite que Deus lhe fez, através do anjo Gabriel, houve uma mudança naquilo que seria os projetos e ideais que ela havia estabelecido. A palavra também transformou a vida de Maria, para que ela compreendesse qual era a missão do Filho de Deus que ela estava gerando no seu ventre. Mas a palavra produziu frutos na vida da Virgem Maria, porque ela propagou antes mesmo de ser enviada com a comunidade de Jerusalém para pregar. Quando soube que a sua prima estava grávida, correu às pressas à casa de Isabel para servir e amar. Mas ela não foi sozinha. Ela levou consigo o verbo que já estava presente no seu ventre, que foi a palavra de Deus. Então a palavra está presente na vida de Maria. A palavra está presente na vida da igreja. A palavra deve estar presente na vida de cada um de nós. Para que nós possamos, neste tempo, no mundo em que nós vivemos, darmos testemunho daquilo que a palavra de Deus é capaz de realizar. Por isso, celebrando esta 8ª noite do novenário, peçamos ao Senhor que, assistidos pela divina presença do Espírito Santo, tendo a intercessão da Beatíssima Virgem Maria, nós possamos, na celebração da fé, acolher a palavra de Deus, viver um processo de conversão e, a partir da palavra, podemos proclamar e alargar a experiência do reino, nos dando a certeza de anunciarmos a verdade que é Cristo, e verdade esta que a palavra nos ensina. Que possamos, nesses dias, em torno do mistério que é a Santíssima Trindade, vivemos profundamente mergulhados diante da presença do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.